Para nossa, não sei se alegria, mas para nossa satisfação, acabou a gestão do general Sentido, Eduardo Pazuello. Sem sentido, na verdade, sem sentido algum. Porque estava lá, não tenho a menor ideia, senhor. E trocaram. Foram recorrer a um médico. Primeiro, o camarada não precisa ser da área, não, para ser ministro da Saúde. Para ser astronauta, você precisa ser formado para ser astronauta, mas para ser ministro da Saúde você não precisa ser médico, né? O José Serra foi ministro da Saúde, foi um ótimo ministro da Saúde, era hipocondríaco, era consumidor, não era do ramo da saúde, era até, porque ele consumia tanto remédio que talvez já tivesse um diploma. O Fernando Henrique, quando foi ministro da Economia, entendia tanto de economia quanto Pazuello entendia de saúde, ou Serra de saúde. Mas ele conseguiu organizar aquela bagaça, o Serra conseguiu organizar aquela bagaça e o Eduardo Pazuello não conseguiu. Então o problema não é que ele não era da área, o problema é que ele não conseguiu navegar naquela área. Outro motivo que faz o ministro não conseguir navegar na área, além de não dominar a máquina, não conseguir convencer, liderar, é quando ele não conta com o apoio do presidente da República. Quer dizer, o Fernando Henrique, quando foi ministro da Economia, se guiasse pelas instruções e orientações dadas pelo Itamar Franco, a economia brasileira teria sido congelada, porque o Itamar Franco, a certa altura, queria congelar a economia. Porque ficou nervoso, porque o Planalto, gente, é sempre maluco. O Planalto sempre tem ideias exóticas. Não pense que existe Planalto racional e Planalto irracional. Todo palácio do Planalto tem um quê de irracionalidade. Cabe aos ministros, como assessores qualificados, os mais qualificados do presidente ou da presidente da República, dizerem para o chefe ou para a chefa, não dá, não pode, não tem. Isso vale para tudo. Sabe, o piloto de helicóptero, ele tem que dizer, não vou decolar. Não é porque o patrãozinho dele quer decolar que ele vai decolar, ele diz, não vou decolar. Isso vale para tudo. O especialista, ou aquele que você contrata, ou aquele que te ajuda numa determinada área, é quem deve dar a palavra final. Você monta um restaurante, contrata um chefe de cozinha, ele pede para você, pegue um sapato, tire a sola, cozinhe e sirva para meus clientes. Você, não vou fazer, não vou fazer. Quer dizer, dizer não é parte do trabalho, dizer sim é fácil. Aí você vai agradando, até um dia que desagrada, de tanto que tentou agradar. É o paradoxo do Pazuello. Tanto quis puxar o saco do presidente que perdeu o emprego. A que custo? Mandetta deixou a esplanada no dia 16 de abril de 2020, tendo tomado posse em janeiro, 4 meses. O Brasil tinha 1.952 mortes por Covid, 30.800 casos. Entra o Nelson Teich, que deixa o governo um mês depois. A gente saltou de 1.952 mortes na data da saída do Mandetta para 14.952 mortes e 220 mil casos. Com todos os alertas feitos pelo Mandetta, com todos os alertas feitos pelo Teich, sobre as medidas que deveriam ser tomadas envolvendo isolamento, envolvendo distanciamento social, uso de máscaras, álcool em gel. Não se falava em vacina ainda, se falava na perspectiva de. Teich saiu com 14.962 mortes, 220 mil casos. Pazuello sai com 279 mil mortes, lembre-se, 14 mil com Teich, 1.900 com Mandetta, e 11 milhões e 500 mil casos, sabendo que esses 11 milhões e 500 mil casos são absolutamente subdimensionados, subnotificados. Tem gente que pega a Covid e nem notifica. Então, um salto absurdo. É culpa do Pazuello? Não, mas foi isso que ele teve que administrar e não conseguiu. Perdeu o emprego, perdeu o pescoço. Surge novo ministro. Bolsonaro é hoje recordista em troca de ministros da saúde. 3 ministros da saúde, está entrando no 4º, então não estou contando 4, porque o 4º começa depois da posse. 3 ministros da saúde, média de permanência 8 meses e 27 dias, não chega a 9 meses. O seguinte é o Itamar, outro governo instável, 9 meses, 3 ministros, 2 anos de governo. Fernando Collor, 3 ministros, 10 meses e 10 dias em média de permanência.
Sarney teve 4 ministros, José Sarney, primeiro regime, primeiro governo pós-democratização. Conseguiram ficar 1 ano, 3 meses e 6 dias. Foi o primeiro governo que os ministros da saúde ficavam mais de 1 ano. Então, Bolsonaro não conseguiu 8 meses. 8 meses cada ministro. Gente, 8 meses não é uma gestação, por falar em saúde. Pode até ser. 8 meses e 27 dias até pode ser uma gestação. Menos de uma gestação, né? Clássica, ou 9 meses. Temer, 1 ano e 4 meses, 2 ministros. Dilma, 4 ministros, 1 ano, 4 meses e 9 dias. Fernando Henrique Cardoso teve 5 ministros, ficou 8 anos. 1 ano, 7 meses e 13 dias. E Lula teve 4 ministros, teve 2 anos e 10 dias. Quer dizer, diante desse quadro, nossa, que governo estável, né? O governo Lula, 2 aninhos, cada ministro, em 8 anos de governo. Então, a coisa ali bateu numa instabilidade que já foi, quando a gente olha para trás, do Ministério das Relações Exteriores. No primeiro período da nossa República, o Ministério das Relações Exteriores era absolutamente instável. Floriano Peixoto teve 10 ministros das Relações Exteriores, 10. Né? O Itamar Franco teve 9 ministros da Agricultura em 2 anos de governo. Mas, enfim, o Ministério das Relações Exteriores foi um ministério muito instável na República Velha. Depois a gente teve mudanças no Ministério da Justiça também, que foi importante, e a gente sabe que a Fazenda, o Ministério da Fazenda foi super instável. O Itamar teve 6 ministros da Fazenda. Você tinha inflação, era um mega problema. Hoje a instabilidade está localizada no Ministério da Saúde, por razões óbvias. São vários os desafios nesse cargo. E é hora dos meninos e meninas saírem da sala, porque não dá mais pra gente ficar jogando joguinho de tabuleiro, não dá mais pra gente ficar jogando War, sabe, War, vamos jogar War. Não, agora é hora dos adultos entrarem na sala, as mulheres e homens entrarem na sala, e vão começar a jogar o jogo sério, que exige profissionalismo. Profissionalismo de todas as esferas de poder. Veja, gente, profissionalismo, ele é tão cobrado e ele está aparecendo em tanto lugar que o combate à Covid exige muita disciplina. O Chile, que a gente noticiou, aumenta um exemplo de vacinação, 30% da sociedade vacinada, uma coisa espetacular, vão chegar a 80% em mais 2, 3 meses. Aumentou o caso de Covid. Veja só, então, você está num país que está indo bem na vacinação e o número de casos de Covid aumentou, mas aumentou muito. Por quê? As pessoas se animaram. Olha como exige profissionalismo. Você começa a ver a vacinação aumentar, as pessoas se animam e começam a sair às ruas, aumenta o número de casos de Covid. Aí você encontra uma vacina e aí você tem que botar em lockdown. Resolveram botar em lockdown. 70% do Chile debaixo de um regime de restrição. Aí surgem várias vacinas. Uma delas a AstraZeneca, que está circulando no Brasil também. Pum! Sucesso total, espetacular. 13 milhões de pessoas vacinadas aqui, ali, acolá, no Reino Unido. De repente, casos de coágulo. Para tudo! 13 países resolvem suspender a vacinação da AstraZeneca. Vão voltar, em poucos dias vão voltar, ao constatar que o número de casos de coágulo é muito pequeno e evidente, difícil de conectar com a vacina, mas pararam. Olha como isso é complicado. Você para de ministrar as vacinas, porque você tem que inspecionar o que está acontecendo. Tem que inspecionar. Fazer o quê? Não vai inspecionar? Vai deixar como está? Olha como exige profissionalismo. O Chile, indo bem pra caramba na vacinação, dá uma parada. Vamos voltar para trás nessas restrições. As vacinas estão indo avançando, vamos dar uma parada. Mais de 70% da população da Itália teve que voltar para o lockdown também. Porque aumentou o número de contaminações. Não foi só lá, Reino Unido no lockdown desde o final do ano. Na Itália você só sai nesses lugares onde estão em lockdown se você provar que vai trabalhar, provar que está resolvendo uma questão de saúde, ou vai fazer a compra no supermercado. No supermercado não, farmácia. Então, é profissionalismo na área de saúde. No caso brasileiro, e também em outros países, mas a gente, pelos desafios econômicos, né, não tem dinheiro, orçamento complicado, a gente tem que lidar também com os efeitos econômicos pavorosos dessa pandemia. 14 milhões de desempregados, dependendo de um auxílio. Auxílio que no ano passado, provavelmente o governo errou a mão e deu um valor importante, a mais do que talvez devesse dar, para sobrar um pouco mais agora. O fato é que ficou um negócio maluco. No ano passado teve gente que ganhou R$ 1.200 e agora você vai ter
auxílio emergencial de R$150. Peraí, 1.200, 150? Ah, não, era 600. Sim, mas teve gente que ganhou 1.200. Tá bom, deixa por 600. 600 para 150? Tá certo isso? Será que nós acertamos a mão? Ah, não, é porque a gente achava que não ia durar tanto. A gente tinha o direito de achar, foi profissional achar que não ia durar tanto. Inflação. A gente abriu falando disso aqui. 12 meses, alimento cresceu 15%. Você olha o preço das commodities subindo uma barbaridade. Milho subiu 58%, algodão 74%, a soja 83%. Essas coisas têm impacto. O Banco Central vai fazer uma reunião sobre juros. A tendência é aumentar os juros. E aí? Aumenta os juros? Não aumenta os juros? Nós vamos acompanhar isso. Aliás, o Zé Roberto Mendonça de Barros vai falar sobre isso hoje. Então, pega essa discussão toda e o novo ministro que chega tem também que discutir dois itens importantes. As regras de distanciamento social vão ficar como estão? Ele vai se envolver nisso? Aparentemente não vai. E o ritmo de vacinação, ele vai conseguir acelerar? Porque no ritmo que a gente está indo, 200 mil vacinas dia, vai demorar muito para a gente atingir os patamares que são marcos importantes. Vamos ter que acelerar. Como é que a gente vai acelerar? Como é que ele vai acelerar? Como é que ele vai organizar isso? Tem que organizar esse barraco. Tá difícil. E como eu disse, o Planalto não é aliado, não. O Planalto nomeia, joga no rio de piranha e se puder cortar o pescocinho, corta. Cortou do Mandetta, cortou do Taixe. Demorou, mas cortou do Pazuello também. Na hora que tá dando ruim, entrega o ministro e diz que a culpa era dele. E aí surge um novo ministro que é o salvador da pátria, que não é. É humano. E as regras de distanciamento social, como é que vão ficar? Esse é um tema delicado que, aliás, daqui de hoje em diante, Felipe Bueno, Débora, e ouvinte querido, ouvinte querida, nós vamos ouvir falar muito em lockdown. Lockdown dos mais variados modelos. Aliás, a gente está desmoralizando a palavra lockdown, que eu chamei de fake down. Não tem caso de lockdown no Brasil, tirando Araraquara e uma outra cidade. 11 cidades do interior de São Paulo discutem agora um fechamento mesmo. Os infectologistas adoram. E a economia se apavora. Porque é devastador. E adianta a gente ter uma cena como aquela que todo dia a gente denuncia aqui. Terminais lotados e bares fechados. Essa combinação é lógica. Então, nós vamos ter que fazer terminais vazios com bares vazios, é fechamento total. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer? Não vamos fazer? Vamos ficar no fake down temporário e depois faz de novo, e depois abre um pouco, depois faz de novo, e assim a gente arrasta esse desconforto e essa destruição de valor, enfim, empobrecimento da sociedade por quanto tempo? Ou nós vamos fazer um lockdown de verdade, nacional? O ministro já falou que não. Bom, então o consórcio de governadores vão combinar amanhã, vamos lá, 10, 9, 8, já começa, tudo fecha. Não tem ônibus, não tem metrô, não tem transporte coletivo, ninguém pode sair sem dizer para onde vai e tal. Só com o apoio da polícia, porque não vai ter exército para ajudar. Ok, vamos fazer isso por 15 dias? É assim que vai ser, não é? Outros países estão fazendo, a gente está mergulhando nos casos dos outros países para ver como é que está funcionando. Funcionou. No Chile funcionou. Veio a vacina, o pessoal saiu de novo, complicou de novo. No Reino Unido funcionou. Todo lugar onde teve lockdown funcionou. Todo lugar onde teve lockdown funcionou. Lockdown mesmo. Não esse fake down. Que hoje os bolsonaristas usam o caso de São Paulo para dizer que o lockdown não funciona. Mas não houve lockdown em São Paulo. Como não houve lockdown em lugar nenhum. Tirando esses pequenos exemplos que eu citei. Então, é o assunto do momento. A vacina não vai avançar na velocidade suficiente para evitar uma discussão. O governador de São Paulo já fez essa discussão. Não descarta o lockdown. É o pânico do governo. Quanto vai a arrecadação do ICMS? O que vai acontecer com os impostos? Como é que o governo vai arrecadar dinheiro para pagar os seus compromissos? Como é que as pessoas vão fazer dinheiro para pagar seus compromissos? Então, você imagina hoje uma faxineira. Como é que uma faxineira vai fazer serviço caseiro? Na Itália, quem tiver que trabalhar, pode sair. Mas quem puder, não pode. Como nós vamos fazer isso aqui? Se é que nós vamos fazer, não sei. Mas repare, e esse era o que eu queria chamar a atenção, como isso tudo exige profissionalismo. Nós não podemos ter opinião sobre lockdown. Por exemplo, Felipe Bueno e Débora, eu não sei se vocês têm uma opinião sobre transplante de fígado. Vocês são a favor do transplante de fígado? A favor? Por exemplo,
bebi demais hoje, vou fazer um transplante de fígado. Não, ninguém é a favor do transplante de fígado. As pessoas ficam felizes que existe o transplante de fígado para os casos graves. Mas ninguém fala assim, sou a favor. Quem é a favor da amputação de um membro? Sou a favor. Estou com a unha encravada, vou amputar meu braço. Não. Você recorre à amputação quando necessário. Então, ninguém pode ser a favor do lockdown, a favor da amputação, a favor do transplante. A gente fica feliz que existe um recurso chamado transplante de fígado. A gente fica não feliz, mas a gente fica aliviado de saber que algo que pode tirar a vida de alguém, uma amputação pode resolver. E a gente fica esperançoso de que, se não houver outra alternativa, quem sabe um lockdown pode parar a contaminação e o colapso dos hospitais, no caso do avanço do coronavírus. Então a gente tem que ter maturidade, tem que ter profissionalismo, tem que sair crianças da sala e entrarem os homens e as mulheres, porque está muito difícil. Vamos torcer, e eu estou na torcida, para que esse ministro consiga ser um interlocutor e um tradutor do que está acontecendo no mundo real para dentro do Palácio do Planalto e consiga acalmar aquelas feras que ficam nervosas olhando para a eleição, como todos os outros olham para a eleição, mas aquilo está brotando coisas ruins, anti-ciência e tal, e que aparentemente o presidente sentiu que isso vai tirar o voto dele, tira a eleição, não tem reeleição, não tem nada, acabou, brinca, volta para a Barra da Tijuca. Então, talvez ele tenha acordado, vamos torcer para que esse ministro tenha mais poder, mais energia, mais força, não só junto à sociedade, estimulando campanhas, mas junto ao Palácio do Planalto para falar menos, presidente, menos.